Olá, tudo bem? Como é bom estar aqui com vocês. Meu nome é Patrícia de Almeida, sou hipnoterapeuta, psicanalista e hoje eu vou estar aqui falando com vocês acerca de crenças limitantes. Creio que muitas pessoas já devam ter ouvido falar um pouquinho sobre o assunto, mas algumas talvez não. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho, porque vai que essa de repente é a trava da sua vida. É aquilo que está te impedindo de prosperar, de prosseguir, de avançar na sua vida, né? Quando a gente fala em crenças, primeiramente a gente tem que entender a diferença entre crenças e crenças limitantes. E quando se fala em crenças, muitas vezes as pessoas associam crenças à questão religiosa. Mas crença não tem a ver com a questão especificamente religiosa, não é uma religião, primeiramente. É para deixar bem claro, a crença não é a religião em si. Claro que dentro da religião tem as crenças, mas vamos separar isso. Crença não é religião. E para a gente entender um pouquinho, antes de entrar sobre crenças limitantes, a gente precisa entender o que é uma crença, né? A crença é a interpretação ou um pensamento ou convicção que você aceita como verdade absoluta sobre a sua vida ou sobre alguém, mesmo que não seja verdade. Mas e daí? O que são crenças limitantes, né? Como o próprio nome já fala, limitante é tudo aquilo que vem limitar o teu agir, limitar as tuas conquistas, os teus avanços, enfim, tudo aquilo que põe um limite em você, tudo que te impede de prosperar, de prosseguir. Crenças limitantes são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdades. Só que por terem um efeito negativo, elas acabam o quê? Nos prejudicando. Prejudicam o nosso dia a dia e por isso muitas vezes faz com que as pessoas desistam facilmente de realizar alguns sonhos ou então às vezes ela por ter essas crenças que limitam elas nem tentam. Elas são tão limitadas muitas vezes que elas até nem tentam, nem iniciam um projeto, nem iniciam algo novo nas suas vidas porque elas têm essa crença limitante sobre as vidas delas. Eu vou começar aqui a dar alguns exemplos de crenças limitantes. O que são essas crenças? São falas, né? Para ver se alguém de repente se identifica com alguma coisa. Algumas delas, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Sem trabalho duro não se consegue nada. Não é possível viver do que se ama. Será mesmo? O mundo está em crise e é por isso que eu não consigo prosperar. Está difícil para mim. Sou pobre, mas sou limpinho. Dinheiro não dá em árvore. Muitas dessas a gente já ouviu desde criança, né? Dinheiro não traz felicidade. Só é rico quem é desonesto. Ou você é rico ou você é feliz. O dinheiro é a raiz de todo mal. Será que o dinheiro é a raiz de todo mal mesmo? Não tenho dinheiro para nada. O amor machuca. Homem ou mulher não presta. Geralmente a gente, como mulher, a gente ouve muito, né? Homem nenhum presta. Sorte no jogo, azar no amor. Ninguém me ama, ninguém me quer. Nasci para ser sozinho. Eu só escolho a pessoa errada. Meu dedo é podre. Aqui tem um ponto interessante nessas duas frases e mais uma, né? É meu cupido, é ruim de mira. Essas três, no caso aqui, além de ser uma crença limitante, ela se torna um padrão repetitivo na vida de muitas mulheres e homens também, né? É aquele mesmo padrão, sempre escolhe as pessoas erradas, sempre se conecta com pessoas erradas. Então o que acontece? Primeiramente, você precisa mudar o seu padrão para que daí consiga atrair novas pessoas. Então, além da crença, tenha também a questão do padrão que precisa ser alterado, né? Ser mudado. Amar é sofrer. Eu devo me sacrificar por amor. Nunca faço nada direito. Não mereço. Sou velho demais para isso. Ou então sou novo demais para isso, né? Um dos dois, que às vezes a pessoa acha que é muito nova ou então às vezes acha que é muito velha para alguma coisa. Não tenho tempo. Será que não tem tempo? Ou será que não está sabendo organizar o seu tempo? Não sei por onde começar. Não tenho conhecimentos o suficiente. Eu tenho que sofrer para aprender. Não dou sorte na vida. Não sirvo para nada. Olha como é importante prestar atenção nessas falas. De repente, você está repetindo, você está ouvindo, você cresceu num ambiente onde você ouviu esse tipo de fala. Consequentemente,
você vai acabar reproduzindo esse padrão e essa crença sobre a tua vida. As pessoas que alimentam essas crenças limitantes, elas vivem num ciclo sem fim da sensação de impotência, de desvalorização pessoal, profissional, por sempre tentar começar algo e não dar certo, ou então elas abandonarem. Às vezes por se arrepender, e daí o que acontece? Tenta de novo. Ou então, muitas vezes, como eu falei, às vezes elas, por tanto medo, elas não tentam, não começam. Às vezes tem tantos sonhos que estão lá guardados, mas por ter crenças, né? Por ter insegurança, por ter medo, elas não vão em frente. Então, elas acabam o quê? Vivendo nesse mesmo ciclo. Lá dentro dela tem algo que grita, mas ela não consegue passar dessa barreira, porque aquelas crenças limitam o seu agir. Tá, mas e como que as crenças limitantes elas podem nos prejudicar? Bom, a gente já deu bastante situações ali, né, do que elas podem fazer, mas algumas aqui, né? Elas podem prejudicar todas as áreas da nossa vida, seja emocional, espiritual, profissional, social, enfim, ela vai prejudicar qualquer uma delas. Ela vai prejudicar fazendo com que se tenha um péssimo desempenho profissional, familiar, social. Ela diminui a qualidade de vida e, consequentemente, a saúde, porque a pessoa vai começar a entrar num nível de estresse muito grande. Ela vai viver na frustração, ela vai viver amargurada. E qual que é a consequência disso se ela não parar? Se ela não perceber que ela tem crenças que limitam ela, que ela acredita que são verdades, mas na verdade são mentiras, que estão pedindo ela de prosseguir, de conquistar muitas coisas, isso vai levar elas à depressão, à ansiedade, a um estresse extremo, enfim, outras patologias. Uma coisa vai puxando a outra. E da onde será que vêm essas crenças? Primeiramente, aqui a gente precisa entender uma coisa, que nós seres humanos, nós somos o resultado hoje, né? Nós somos o resultado do ambiente em que fomos inseridos, do ambiente onde nascemos e fomos criados. Aqui está a base de tudo na nossa vida, seja ela boa ou seja ela ruim. Como terapeuta eu posso afirmar, pelos casos que eu já atendi, eu creio que mais de 95% dos casos, dos traumas, eles são gerados na infância. Então, por isso que eu falo, é uma base muito importante e por isso que ela pode ser boa ou ruim. Tudo vai depender de como era essa família. Então, a crença, ela vai poder vir dali, desse seio familiar, né, que entraria como hereditariedade, que são as crenças que desenvolvemos o quê? A partir da convivência com os nossos pais, no ambiente familiar, são geradas pelas palavras de tudo aquilo que ouvimos. Às vezes o pai e a mãe já tem esse padrão de crenças limitantes. Então, muitas das palavras a gente ouve, um falando com o outro. Mas também tem os outros níveis de palavras que acontecem na nossa vida. É quando os pais ou as pessoas que são muito próximas às crianças, elas falam, você não presta, você faz tudo errado, mas é uma burra, não vai dar certo na vida, você não faz nada direito. Sabe, nesse sentido, quando alguém tem esse perfil dentro da família e começa a falar, começa a descontar a raiva e começa a afirmar sempre sobre aquela criança isso, ela acaba acreditando. Veja bem, a gente quando é criança, a gente não tem aquele filtro para saber se aquilo é verdade ou é mentira. Por isso que a gente acredita cegamente no que os pais falam, nos que os professores falam. Então, esse peso dos pais, de professores, de pessoas que são responsáveis, é muito grande. Então, por isso que fica marcado às vezes conscientemente, que às vezes a criança acaba lembrando na fase adulta, ou vão gerar traumas que ficarão no inconsciente. Ela só vai estar reproduzindo alguns momentos de acordo com aquele trauma, mas ela não lembra de onde vem. Mas geralmente pode vir o quê? Dessas falas. Então vai ser gerado lá pelo ambiente familiar. O outro ponto seria pelo ambiente social. Esse tipo de crença é adquirido o quê? Por meio de sugestões que recebemos do mundo externo e não familiar. Essas informações elas chegam até nós por meio que das redes sociais, TV, jornais, amigos, escola, namorados. Gente, tem muitas mulheres, às vezes, que estão em crise nos seus relacionamentos porque foi gerado a partir do seu parceiro ou parceira uma crença limitante, de tanto que a pessoa falou
a outra parte acabou acreditando como verdade absoluta sobre a vida dela e acabou se levantando aquela limitação de uma forma muito grande. Então, precisamos tomar cuidado com o que a gente ouve, né? E outro ponto é as crenças limitantes pessoais, que são as crenças que nós mesmos criamos com base o quê? Nas experiências que vivenciamos ao longo da vida e nos adaptamos de acordo com a nossa personalidade e temperamento. Então, a gente consegue ainda dar um toquezinho especial de acordo com a nossa personalidade. Aí você pode estar me perguntando, tá, mas como vencer tudo isso? O que eu posso fazer para vencer as crenças limitantes na minha vida? Conseguir perceber que eu já tenho alguns pontos. Ótimo, é excelente. É isso que é importante. A pessoa identificar os pontos sobre a vida dela. Primeiramente, né, o que você tem que fazer? Buscar conhecimento. Aqui já está sendo conhecimento. Se até hoje você não sabia que essas falas eram crenças limitantes, então hoje você está tendo conhecimento. O outro ponto, e passo também extremamente importantíssimo, é o que? O desejo de mudança. Poxa, eu entendi que isso me limita, isso não é algo bom, porque se está te machucando, se está te impedindo de prosperar, se está te impedindo de crescer, de se desenvolver, isso não é bom para você. Se está trazendo um problema de estresse, ansiedade, enfim, qualquer problema, isso não é bom. Então é algo que você não pode acreditar como uma verdade absoluta e que te fará bem. Então isso te faz mal. Então a gente precisa o quê? Lutar contra isso. Então tem que ser gerado esse desejo de mudança, lutar contra esse sentimento. O outro ponto é identificar as crenças limitantes. Aqui eu dei alguns exemplos, mas você pode ter outras falas que eu não citei. Então, o que eu sugeria nesse momento? Poderia estar sugerindo para vocês como terapeuta até mesmo, né? Isso eu faço em consultório, às vezes eu até falo para fazerem esse exercício, né? Depois passam para mim, a gente trabalha juntos, mas é identificar as crenças. Anotar as crenças, todas essas falas. Depois, identificar da onde vieram. Quem falou para você isso? Em que momento da tua vida você ouviu? Como que foi falado? Você tem que buscar sempre a causa por trás daqueles sentimentos. Quarto ponto é vigiar. A gente precisa estar o quê? Vigiar as sugestões que chegam até nós. E a gente não pode se deixar influenciar por essas palavras, porque elas acabam o quê? Reforçando essas emoções negativas. Então, a pessoa que está num processo, por exemplo, terapêutico, ou então nesse processo de busca de conhecimento, que está tentando com as suas forças, de repente sem uma ajuda fora de consultório terapêutico mesmo, mas está tentando fazer sozinha, eu oriento que tome cuidado com as amizades, tome cuidado com o círculo onde você está se envolvendo. Quais são as pessoas que você tem dado ouvidos? Quem tem te orientado? Quem tem te aconselhado? Chega um ponto da nossa vida que a gente às vezes precisa ser muito seleto na questão de quem eu estou ouvindo. Às vezes é melhor ficar sozinho do que ficar ouvindo coisas que vão te prejudicar, ainda mais para quem está num processo de tratamento, de mudança, transformação. Então precisa vigiar, buscar manter-se o quê? De forma positiva, sempre buscar bons pensamentos para ir reprogramando a sua mente para uma programação emocional saudável, sem o quê? Sem a escassez e conseguir desenvolver bons hábitos, novos comportamentos e novas oportunidades. Esse é o objetivo. A crença limitante é você descobrir, identificar, cancelar e recomeçar para que você consiga conquistar. Eu também sugiro que a pessoa, de repente, ela comece a colocar lembretes para ela mesma. Falar um pouquinho, coloca ali mensagens positivas, mensagens que reafirmam que ela pode, ela consegue, que ela é capaz. Sempre colocar em pontos estratégicos para que todo momento que ela esteja passando ou olhando, ela consiga reafirmar aquilo. Porque a nossa mente, ela é assim, ela acredita em tudo que você fala para ela. Então, se você cresceu ouvindo que você não é capaz, a tua mente vai trabalhar para que realmente você não consiga fazer nada.
Então você precisa reprogramar a tua mente novamente. Quando você era pequeno, você recebeu uma programação, porque nós somos que nem criança, é como uma esponjinha, né? Tudo que vai colocando, ela vai absorvendo. Então, se você recebeu uma programação negativa, agora você está tendo consciência que você tem a obrigação de reprogramar de uma forma positiva a tua mente. Fazendo, pode seguir esses passos que eu falei, mas buscando o que? O conhecimento, ajuda, ter esse autoconhecimento de quem você é. Isso é muito importante para que você consiga passar desse momento. O autoconhecimento vai te pôr cara a cara com essas frases e você vai entender que realmente você não é aquilo. Então, se um dia alguém te rotulou de alguma coisa, você, quando você descobrir qual é a tua verdadeira identidade, o que faz sentido para você nessa vida, você vai conseguir se desfazer desses rótulos. Você vai tirar esse peso que você carrega. Eu fico visualizando assim, cada situação que eu recebo no consultório, eu vejo as pessoas, parece assim que elas estão carregando, no caso das crenças limitantes, é como se elas estivessem com os pés amarrados em bolas de ferro, sabe? Tentando ir, mas se arrastando, e parece que tem aquelas pessoas que puxam elas para trás. Então eu vejo o esforço muitas vezes que as pessoas fazem, mas elas não conseguem. Então ela tem que passar nesse processo do que? De arrancar aquilo que aprende, arrancar essas correntes. Mas isso vem com o quê? Você conhecendo quem você é. Você entendendo que você não é essas mentiras que te contaram. Que você pode sim conquistar, que você pode fazer diferente do padrão daquelas outras pessoas. Então colocar essas frases, esses lembretes assim vai ser muito bom para você ir reprogramando a tua mente. Para as pessoas que creem na palavra de Deus, que têm uma religião, enfim, que creem em alguma coisa, a fé também é importantíssima, porque a fé, ela reafirma uma identidade. Por quê? Porque cremos em algo que nos criou, então automaticamente esse ser que nos criou, né? Eu como cristã, eu falo que Deus nos criou, então para mim se torna mais fácil porque eu creio no que a palavra fala a meu respeito. Então as pessoas que têm fé, para elas se torna um caminho até mais fácil, porque elas vão buscar na palavra o que a palavra fala a respeito dela. E elas conseguem pegar esses versículos, eu até oriento, para que elas vão colocando e vão sempre se alimentando daquilo. Seja forte, seja corajoso, você é amado, você é filho. Então palavras assim de autoafirmação, para aquela pessoa conseguir se libertar dessas palavras negativas. Busque o autoconhecimento. Gente, se tá difícil, se não consegue, se tá se vendo assim muito amarrado, sem forças, eu oriento, busque ajuda profissional. O profissional vai conseguir te orientar, vai conseguir ver a tua vida assim de cima, vai conseguir te orientar de uma forma mais clara, mas não fique onde está. Se você conseguiu se identificar com qualquer coisa que tenha te impedido de prosperar até hoje, entenda, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para conseguir realizar os teus sonhos. Nunca é tarde. Só será tarde quando você morrer. Mas enquanto o teu coração estiver batendo, enquanto estiver um fôlego de vida aí dentro, é tempo de lutar. Então não desista. Continue, busque ajuda. Saiba com quem você está caminhando, quem que está do teu lado te aconselhando, eu já falei isso. Tome cuidado com as pessoas que estão do teu lado, porque geralmente as pessoas que têm esse perfil, elas vão se conectar com pessoas do mesmo perfil, e é aquela situação, às vezes uma quer sair do buraco e a outra que está junto empurra, puxa de novo para o buraco. Então é um momento de parar, reavaliar quais são as amizades que estão em volta, será que são amizades positivas? Será que são amizades que estão acrescentando na tua vida? Será que são amizades assim que torcem pelas tuas conquistas? Ou são pessoas que sempre estão alimentando aquela ferida dentro de você? Pessoas que estão alimentando essas crenças negativas dentro de você? Cuidado com essas pessoas. Às vezes é muito melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Como diria a frase, né? O ditado. Antes só do que mal acompanhado. Então tome cuidado, busque ajuda. Aqueles que têm fé, busquem na sua fé também. A neurociência, ela tem prestado um excelente trabalho nessa parte, trazendo a importância da fé para a cura de muitas doenças.
Muitas pessoas têm sido curadas da depressão através da fé. Então veja a importância de você saber a tua origem, de você ter uma fé, crer em algo, aquilo vai te ajudar, te impulsionar. Aqui eu dei vários caminhos para vocês, para você tentar sair sozinha da situação, para você tentar buscar ajuda pela fé, para você tentar buscar ajuda por um profissional. Resumindo, não tem como ficar do jeito que está. Basta dar o primeiro passo para a mudança. E eu te pergunto agora, quantos sonhos você vai deixar morrer? Quantas coisas você vai deixar de tentar, de correr atrás, de conquistar? Quais são os seus sonhos? Quais sonhos você deixou em gavetas, esquecidas, pelo medo? Ou então por achar que você não é merecedora de alguma coisa? Hoje eu quero te ajudar a arrancar os rótulos que colocaram sobre você. Hoje eu quero te ajudar a abrir as gavetas que você guardou os teus sonhos. Hoje eu quero te ajudar a ter esperança para recomeçar a viver novamente. Eu quero fazer um exercício com vocês daqui a pouquinho. Para esse exercício, a gente vai usar a hipnose aqui. Eu quero que você já pense num lugar tranquilo, que ninguém vá te atrapalhar, que não tenha interferência, que ninguém venha te chamar. Encontre um lugar tranquilo para você. Se precisar ir ao banheiro, vai ao banheiro rapidinho, mas encontre um lugar tranquilo, que você fique em paz, para que a gente possa fazer um exercício aqui, para abrir mão desses rótulos, dessas crenças limitantes que foram inseridas sobre você. E outro exercício que eu vou deixar é o seguinte: toda crença negativa que você conseguiu identificar, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Eu nunca tenho tempo para nada. Será que não tem tempo para nada? O que você vai fazer? Por exemplo, se você achou essa crença limitante, eu nunca tenho tempo para nada, você vai colocar ao lado da crença negativa, da crença limitante, você vai colocar uma crença positiva. Como que você poderia colocar, por exemplo, quando eu quero, eu consigo tempo para fazer as coisas que são importantes para mim, entende? De repente, eu consigo, se eu parar de ficar no celular 3 horas pela manhã, 4 horas pela tarde, 5 horas pela noite, entende? Então, veja como é limitante, porque como que nunca tem tempo? A gente tem tempo sim, a gente que não administra bem. Então, é uma questão de priorizar. Então, faça esse exercício. Toda crença que você encontrar negativa, você vai procurar uma crença positiva e vai colocar ao lado. E você vai colocar ela num lugar visível para você. Que você possa ficar ali um mês mais ou menos olhando para ela e falando: não, eu consigo, eu posso, eu tenho tempo, eu sou capaz, eu sou uma pessoa que faz boas escolhas. Você tem que falar para você. Você tem que fazer com que a tua mente acredite nisso. Porque ela só foi programada para as coisas negativas. Então, reprograme ela para as coisas positivas. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos para o nosso exercício.